Bom dia, pessoal. Mais uma apresentação da Wendler Projetos. Hoje nós vamos falar sobre a norma de parede de concreto, a 16055. A Wendler Projetos já está há 42 anos no mercado, temos aí uma quantidade grande de projetos, trabalhamos com alvenaria estrutural desde o início do escritório, em 1978, e paredes de concreto desde 2007, quando elas começaram a ser usadas dessa maneira que nós usamos hoje com essa norma. A gente participou tanto da norma de alvenaria estrutural como a norma de parede de concreto. A norma de alvenaria estrutural já foi feita a revisão e a consulta nacional, está por pouco aí para ser publicada. E parede de concreto, nós estamos fazendo a revisão, eu sou o coordenador da norma, e estamos com a parte de projetos praticamente pronta. A gente faz muitos cursos, palestras, workshops para as entidades, Concrete Show, Caixa Econômica Federal, algumas faculdades, algumas empresas, né? Tanto de alvenaria estrutural quanto de parede de concreto. Da onde surgiu, né, toda essa história das paredes de concreto? Lá para 2006, o engenheiro Geraldo Sesta, da Rodobens, me chamou para uma reunião porque ele queria aumentar muito a construção. Nós estávamos no auge do mercado, as construtoras fazendo IPO, entrando dinheiro, comprando terreno, e ele não tinha como, na construção tradicional que ele fazia, de aumentar muito essa construção. Não queria pré-moldado, porque ele ia utilizar isso em diferentes partes do Brasil, e então ficaria muito difícil montar fábricas aí em cada lugar. A gente tinha conhecimento de uma experiência do concreto celular em Ribeirão Preto, feito pela BCP, e dos ensaios de furnas em paredes de concreto de 10 centímetros, com concreto convencional. A partir daí, a gente percebeu o interesse de uma série de construtoras, um sistema novo que estava parecendo muito promissor, e foi montado ainda na época da comunidade da construção pelo engenheiro Ari, e montou-se uma viagem para o Chile e Colômbia. Fomos conhecer as paredes de concreto com forma de alumínio manoportável. Realmente pareceu para a maioria das construtoras uma boa coisa. Na volta, a gente sentou todo mundo e falou: olha, vamos pensar as coisas comuns e trabalhar isso como um grupo. Cadeia fornecedora, os processos de capacitação, ferramentas, normalização, tudo isso para um sistema construtivo de qualidade, rapidez, com um bom custo, sem prejudicar o meio ambiente, e daí surgiu o Grupo Parede de Concreto. Esse Grupo Parede de Concreto é que vem desenvolvendo ao longo dos anos a maior parte dos ativos que a gente tem. Dentro do grupo de parede, nós tínhamos, já lá no primeiro ciclo, alguns grupos de trabalho, né? Sistema, normalização, forma, concreto, armadura, execução. Eu coordenei sempre o grupo de projeto e normalização, e nesse primeiro ciclo nós trabalhamos para fazer uma prática recomendada de projeto, uma norma comentada da norma de desempenho e uma prática recomendada de execução. E depois seguimos ao longo dos anos, nos vários ciclos, né? No ciclo 2,
fizemos uma revisão dessas práticas para 5 pavimentos e já uma orientação para o projeto de edifícios altos. Trabalhamos bastante na parte de desempenho do sistema e fizemos alguns ensaios de comportamento estrutural lá no IPT. O ciclo 3 foi um dos mais importantes porque foi onde a gente desenvolveu o texto base para a norma de parede de concreto, que depois foi levado para a ABNT. E após uma série de reuniões, a gente conseguiu terminar e a norma 16055 se tornou uma realidade. No ciclo 4, já com muita experiência acumulada, já nessa altura nós já estávamos aí com uns 4, 5 anos de muita gente utilizando o sistema, nós preparamos alguns cursos. Um curso básico, um curso para projetista de estrutura, um curso para os construtores, um curso para arquitetos, que são a base do que até hoje se faz. A ABCP ela promove o curso básico Estrutura e Execução 2 vezes por ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Todo esse trabalho, gente, vocês acham isso gratuitamente nos sites das entidades que fazem parte do grupo Parede de Concreto, a ABCP, a ABESC e o IBTS. Esse é o grupo que a gente tem. Vocês veem que tem muitas empresas. Hoje nós estamos com mais ou menos umas 50 construtoras, 100 participantes, então a gente atingiu aí uma boa parte do mercado. Falando então da nossa norma, né, que está sofrendo essa revisão atualmente, essa gravação está baseada numa live que a gente fez para o Todas pela Construção, né, que realizou mais de 100 lives com diferentes profissionais, foi uma coisa bem interessante. Como que isso evoluiu, né? Nós tínhamos os ensaios lá de Furnas, atestados pela Escola Politécnica, e quando saiu no Ministério das Cidades a regulamentação das diretrizes SINATES, a gente tinha isso praticamente pronto, porque os ensaios já estavam feitos, e a gente entrou através de uma ITA, né, o IPT, e nós saímos com a diretriz SINAT número 001. A diretriz SINAT, ela é uma maneira de você descrever um sistema, quais são as bases do sistema, o que você precisa para controlar ele e assim sair essa diretriz para os sistemas construtivos inovadores que ainda não têm norma técnica, né? Depois, com essa diretriz, as construtoras podem fazer um processo de mostrar para o mercado que elas sabem construir com essa diretriz, e elas recebem um outro papelzinho que chama DATEC. E com o DATEC aí a construtora tem uma base jurídica para poder continuar a construção. Em cima dessa diretriz, continuamos trabalhando, e aí surgiu a NBR 16055, lá em 2012, né, como uma norma técnica, né? Em princípio, para as construções de paredes de concreto que estão de acordo com essa norma, deixou de ser necessário utilizar a diretriz SINAT. Mas, por exemplo, se você quiser utilizar um concreto celular, um concreto com agregado leve, tudo isso tem na diretriz SINAT, não na 16055. Tá? A partir daí,
A parede de concreto virou um sistema como todos os outros. O concreto armado eu tenho que respeitar 6118 mais a norma de desempenho, a alvenaria estrutural a 15961, que está mudando de número agora para 16868, mais a norma de desempenho sempre, e parede de concreto agora nós tínhamos uma norma, tá, 16055, que a partir de 2012 se tornou uma realidade. Nós temos que construir de acordo com ela, sempre respeitando a norma de desempenho. Agora, neste ano, nós começamos uma revisão da norma, já está com 8 anos, né? Estava na hora mesmo da gente fazer essa revisão. Fizemos algumas reuniões preliminares para detectar quais são os pontos importantes que a gente queria mudar, novos textos, novas maneiras de escrever e algumas alterações. Hoje nós já estamos com 9 reuniões da ABNT, estávamos parados aí alguns meses por causa da pandemia e estamos voltando agora com reuniões virtuais para terminar essa revisão. A parte de projeto está praticamente pronta, faltam alguns detalhinhos que ficou para trás, mas a gente já fez todas as reuniões para essa parte de projeto da 16055. Nós temos uma proposta para a ABNT de transformar essa norma em 2 partes, a 16055, primeira parte de projeto e a segunda parte de execução, como é uma tendência de mercado. No concreto armado, a 6118 é projeto, a 14931 é execução, e a norma de alvenaria 16868, ela está saindo já também separado, 1 projeto, 2 execução, 3 controle. Então vamos ver se a gente faz isso também aqui na 16055. Sempre deixando claro, gente, que não é qualquer coisa que eu vá fazer em parede de concreto que está dentro dessa norma, tá? A norma 16055 prevê um sistema de paredes de concreto moldado in loco, com formas removíveis, armadura distribuída em toda a parede, ligação entre as paredes e parede laje, qualquer número de pavimentos, não há restrição de um número de pavimentos, e utilizar para o projeto um FCK menor ou igual a 40 MPa. Isso é para evitar que, pela utilização de um concreto muito forte, a gente ficasse com um edifício muito alto e paredes muito finas, tá? Então a gente colocou essa limitação, tá? Uma das grandes alterações da 16055 é a colocação da avaliação técnica de projetos, que já existe na 6118, agora com a entrada da nova norma de alvenaria, ela também já existe na norma de alvenaria. Então, colocamos essa avaliação também na norma de paredes. Então, essa avaliação é uma pessoa para ajudar o projetista, dar uma checada, trocar alguma ideia, né? Então a gente sempre pede, olha, o profissional que vai fazer essa avaliação tem que ter muita experiência no sistema e naquele nível de projeto. Às vezes a pessoa só fez prédios de 5 pavimentos, aí vai fazer uma avaliação de um prédio de 20 pavimentos, aí não dá. A gente tem que escolher um profissional realmente que traga uma bagagem para essa verificação realmente ser alguma coisa importante. A gente sempre fala, mesmo no concreto armado, na alvenaria, que a contratação desse profissional
ela tem que ser simultânea ao projetista. Tá? A maneira correta de trabalhar é os dois trabalharem juntos, desde o início. Tá? O projetista coloca todas as suas premissas, como que ele vai entender a estrutura, modelar a estrutura, e imediatamente o verificador vai fazer lá a verificação dessas premissas. Ok? Todos concordam? Tá bom, vamos continuar. Fazemos as considerações de cálculo. O avaliador já verifica se está ok. Vamos para os detalhes construtivos. E assim, a gente tem alguma coisa passo a passo que vai resultar num projeto muito bem avaliado, com total segurança e economia para o construtor. Dois detalhes que são um pouco diferentes das outras normas. Tá? Nós colocamos aqui uma dispensa para o que a gente chama de edifícios simplificados. Edifícios até 5 pavimentos, com vão principal das lajes máximo de 4 metros, sobrecarga máxima de 300 kg por metro quadrado, e uma quantidade mínima de parede nas duas direções, que ainda a gente está acertando qual é o índice que a gente vai utilizar. Então, esse edifício, considerando a nossa fórmula de cálculo, ele fica com bastante folga na segurança. Então, é razoável que esse tipo de edifício não precise fazer a ATP. A outra coisa é que em paredes de concreto, é um sistema que muitas vezes é utilizado em grandes empreendimentos com muita repetição. Então, às vezes são vários condomínios, né, que vão ser tratados juridicamente como coisas separadas, mas a planta é absolutamente a mesma. Então, o que se pensou? Vamos fazer a ATP apenas uma vez, desde que todas as condições, cálculo, fundação, profissionais envolvidos, tudo sejam exatamente os mesmos. Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é com a parte de fundação, porque às vezes no empreendimento com 50, 100 prédios, vai abranger um terreno muito grande e às vezes o terreno num ponto dá um tipo de fundação e no outro ponto dá outro tipo de fundação. Então aí tem que fazer uma verificação para cada um deles, tá? Tem que ser tudo totalmente igual. Tá? Um dos pontos mais importantes que a gente tem é a especificação do concreto. Lógico, o sistema todo está baseado num conjunto de paredes e lajes de concreto. Então, é o nosso material curva AAA, né? É o elemento principal. E a gente propõe na norma que a gente tem uma especificação que vai ser verificada em dois momentos diferentes. A primeira, lógica, é a caracterização, que vai ser feita aí na ordem de 60 dias antes do início da obra, porque nós temos aí um dos ensaios, né, o ensaio do índice de retração, que demora 56 dias. Né? E depois, as outras verificações é o controle de qualidade que vai se fazer no dia a dia da obra. Então, aí nas especificações, o que é controle de qualidade está marcado em vermelho. Né? O que nós precisamos para fazer essa caracterização? Precisamos dar qual é a resistência FCK aos 28 dias pretendida, resistência de desforma, o módulo de deformação secante, trabalhabilidade medida agora pelo espalhamento e não mais pelo slump, porque
o slump é tão grande que você não consegue daí medir nada. Um outro índice que a gente já vai mostrar para vocês como é que é, tá? É o índice de estabilidade visual, para ver se realmente esse concreto é um concreto autoadensável, ou pelo menos tende a um concreto autoadensável. Os outros ensaios de concreto autoadensável são regidos pela 15823, e aí o restante que é comum a várias obras de concreto, classe de agressividade, relação água-cimento, consumo mínimo de cimento, tudo isso de acordo com a 12655. E o que tem de diferente, porque para a gente isso é muito importante, é o índice de retração, que a gente está se baseando no ensaio da STM 657, e já estamos desenvolvendo a norma brasileira em cima dos ensaios que a gente fez. Tá? A BCP está fazendo bastante ensaios, tanto de concretos normais, quanto com aditivos anti-retração, né? O conhecimento nessa área está avançando bastante. Então é assim que eu vou medir, eu não vou mais fazer slump, eu vou medir qual é o diâmetro no espalhamento, tá? E observando essa figura do lado, é a mesma figura, é um cantinho onde a gente deu uma ampliação para mostrar como o concreto ele tem que levar os agregados junto com eles de uma maneira uniforme, e observem que não tem uma única gota de exudação. Esse então é um bom concreto. O índice de estabilidade visual é para a gente poder justamente colocar um pouco de número, tá, nessa qualidade do concreto. Então, o índice 0 é aquele concreto perfeito, autoadensável perfeito, que esparrama, que não tem exudação, que o agregado está todo distribuído. Agora, nós temos depois o índice visual 1, que ainda é admissível nas paredes de concreto, onde eu já tenho uma pequena exudação, tá? Mas o agregado ainda bem distribuído. Depois nós vamos ter o índice visual 2, já com concreto exudado. Ao fazer esse ensaio, a gente percebe já a superfície dele toda brilhando, porque teve exudação de água. E no final, o índice de estabilidade visual 3, que a gente observa que o concreto não conseguiu esparramar, levando todos os agregados. Criou uma região que tem mais agregados que outras, e isso muito provavelmente traria problemas sérios para o sistema construtivo. Então, o que a gente orienta, lógico que a gente quer sempre o índice 0, mas até o índice 1 é alguma coisa bastante razoável para as paredes de concreto. Tá? Alguns detalhes que a gente colocou na norma são alguns pontos que, nesse apanhado muito rápido sobre a norma, eu acho que são importantes da gente deixar falado. Como o sistema é um sistema de painel, né, as paredes funcionando como um todo, essa transição entre um sistema de painel e uma estrutura com pilares ou uma fundação com estacas, ela tem as suas características e obrigatoriamente devem ser calculados em conjunto, tá? Parede de concreto com os apoios. Aí vai aparecer o famoso efeito arco, que vai concentrar as cargas mais em cima dos pontos mais rígidos, que seriam os pilares ou as estacas, e tudo isso tem que ser verificado. Tá? Muita atenção, porque nesse momento as concentrações de tensão na parede, nessas regiões logo acima dos apoios,
elas aumentam bastante e devem ser sempre consideradas, mesmo que o projetista não tenha usado efeito arco para calcular transição e fundações. Nós já fizemos essa experiência dentro do SAP e a concentração de tensão, você usando ou não, a natureza vai usar. Então, a gente achou mesmo, quando a gente calcula com a carga totalmente distribuída, tem uma concentração de tensão que a gente tem que observar. E outra frase, essa é uma frase que aparece em mais de um ponto da norma, né? Os projetos de formas, escoramentos, detalhes embutidos ou vazados e os projetos de instalações devem ser validados pelo projetista de estrutura. É lógico, né, gente? Todas as paredes do empreendimento são, além de vedações, são estruturas. Então, tudo que interfere, tá, na estrutura, ou seja, tudo que interfere na parede, tem que ser validado pelo projetista. Quando a gente fala assim, a princípio essa frase, parece que não. Por que tudo tem que ser verificado? Porque tudo isso vai estar dentro da estrutura. Para dimensionamento, a gente usa uma fórmula que a gente desenvolveu, quem fez os ensaios computacionais todos foi o professor Graziano, e é uma fórmula bastante simples de se utilizar, tem um fator que depende do concreto, um fator que depende do aço, e um fator que vai depender das dimensões, do lambda, da estrutura, tá? E com duas restrições na continuação da fórmula, sendo que nós estamos avaliando agora na revisão que o terceiro termo, o 0,4 de FCDT, tá? Será válido apenas para lambdas menores ou igual a 55. Tá? Essa é uma discussão que nós ainda estamos terminando para ver se a gente vai incorporar isso na revisão da norma. Tá? O efeito do vento e do desaprumo, que há um tempo atrás era uma coisa conhecida como vento ou desaprumo, tá? Já nas normas de processos de dimensionamento, de carregamento, de envoltória, né? Hoje a gente sabe que tem que usar os dois juntos, tá? Efeito de vento e desaprumo. Só que eles são considerados dentro daquelas combinações de cálculo, com o coeficiente psi que reduz ou um ou outro, tá? Então, dentro das combinações, a gente tem que fazer a verificação com vento e desaprumo. E existe uma proposta de ser estudada uma nova fórmula alternativa baseada mais na teoria, tá? Para um cálculo mais exato dos efeitos de primeira e segunda ordem. Tá? Estamos pensando, alguns engenheiros ficaram de verificar se é possível fazer isso e propor alguma fórmula alternativa. Outro item que mudou bastante é o dimensionamento ao redor das aberturas, que a gente tinha toda uma proposta colocada na norma, e mais recentemente, com mais escritórios utilizando elementos finitos, ao rodar os elementos finitos, a gente observou que aquele fenômeno que a gente imaginava acontecer nas aberturas, ele na realidade não acontece. Tá? Então, estamos mudando esse detalhe. A norma prevê uma armadura mínima, tá? Colocada em toda a parede, uma tela distribuída, que
também tem que existir em todas as ligações. Nós temos uma armadura mínima vertical de 0,09%, tá? Que no geral vai dar uma tela Q92, e para construções até 2 pavimentos, tá? A gente pode usar 66% disso e cair na Q61. Tá? Observem, gente, que está escrito construções até 2 pavimentos. Não está escrito os últimos 2 pavimentos de uma construção. Então, a Q61 só pode para casa térrea e sobrado. Prédios de 4, 5 apartamentos, 5 andares, são todos Q92 de cima e embaixo. A horizontal, um pouco maior, 0,15%, que daria de uma maneira geral uma Q159, com os cuidados para minimizar a retração, com paredes mais curtas ou juntas até 6 metros, a gente pode voltar a utilizar a Q92 e do mesmo jeito as construções térreas e sobrados, tá? Com a Q61, lembrando novamente, é só para terra e sobrado, os predinhos é Q92 de cima e embaixo. E as ligações, então, tanto uma ligação parede com parede no mesmo andar, quanto a parede com parede através das esperas e as paredes com laje. Então, essas 3 ligações, tá, elas têm que ser atendidas com a armadura igual à armadura do painel, ou, no mínimo, lógico, a armadura mínima que a gente acabou de falar. Tá? Uma coisa interessante, tá, acontece com as tubulações hidráulicas, principalmente as hidráulicas. A sanitária é fora da parede mesmo, porque ela não cabe na parede. Mas as tubulações hidráulicas, existe muita gente que tinha a tendência de colocar dentro da parede. Tá? A 16055, pessoal, não fala nada que não pode colocar tubulação hidráulica na parede. Quem fala isso é a 15575, a norma de desempenho, que exige que tudo possa ter manutenção sem quebrar a estrutura. Ou seja, nossa estrutura é a parede. Se eu colocar uma tubulação hidráulica dentro da parede, eu vou precisar quebrar a estrutura para fazer uma manutenção. Portanto, não pode utilizar. Tá? Tem uma alternativa que é utilizar um PEX encamisado, que você consegue trocar toda uma tubulação, tá, sem mexer na estrutura. Tá? Mas esse é um caso especial. Tá? Já as tubulações elétricas, sistema, né, e tudo mais, desde que basicamente verticais, não tem problema nenhum estar dentro da parede. A gente admite um trecho na horizontal de no máximo 1/3 da parede, limitado a um máximo de 1 metro, tá? E eu não posso passar essas tubulações na região dos encontros de parede. O que nós chamamos de encontros de parede? O trecho de 3 vezes a espessura da parede. Então, parede de 10, no trechinho do canto, tá? 30 por 30, então não pode passar a tubulação ali, porque é ali que se desenvolve uma série de tensões de ligação da parede, cisalhamento da interface. Então é uma região meio crítica, a gente não gostaria de ter uma tubulação ali, que com certeza daria um problema futuro. Tá? Isso é mais ou menos assim. Eu tenho um trecho, tá? 1/3 da parede ou no máximo 1 metro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o meu carregamento, tá, que está lá distribuído na parede toda, ele pode ser absorvido, tá,
pelo trecho da parede, esse LR que nós temos aí indicado. Tá? Então é assim que se permite fazer essa colocação das instalações dentro da parede, fazendo essa verificação da tensão no restante da parede. Lembrando sempre, gente, que tudo isso que a gente está falando é norma e, como o Código de Defesa do Consumidor fala que eu não posso colocar no mercado qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas, tá? Se não tiver uma orientação, uma norma específica de outros órgãos, vale a norma da ABNT. Tá? Então, a gente sempre fala, mas norma não é lei. Realmente, norma não é lei. Só que existe uma lei, Código de Defesa do Consumidor, que obriga a usar a norma. Então, de um jeito ou do outro, a norma é lei. Tá? Cuidado com a parte jurídica, nós tomamos bastante cuidado nessa revisão da norma, de tentar escrever sempre de uma maneira que não dê dúvida em algum questionamento futuro. Tá? Obrigado, gente, era isso que a gente tinha para falar. É um resumo, né, dos pontos principais, porque não dá para falar tudo de uma norma, mas esses pontos principais, com certeza, dá para vocês terem uma boa ideia do que é a norma 16055 e agora a sua revisão. Obrigado pela atenção, pessoal.